3, 2, 1. Test complete. Yeah. Hey. Okay. Okay. Yeah. Olá, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Diário de treino Ironman 70.3 São Paulo 2023, 16 semanas em 6. Enfim, temos o Race Report. A Zaya está on fire. Coisas que... Bastidores. Já é domingo, 11 da noite. Demorar para dormir ainda. A Zaya também tá meio maluca, porque já era para ela estar dormindo e ela tá acordada comigo, então ela tá meio assim. Para, Zaya. Bom, vamos lá. Zaya, você vai atrapalhar, né? Fica aqui quietinho, ó. Desce. Peraí. Bom, vamos lá. Race Report. Não sai. Race Report da prova. No calor da emoção, a prova rolou hoje pela manhã e contarei tudo. Para quem está chegando agora na série, no canal, esse episódio faz parte de uma série. Tem 6 episódios, esse é o 7º episódio, então vale a pena voltar, assistir desde o começo, entender todo o ciclo, para depois entender como é a prova, ou assiste esse episódio, ou ouve esse episódio e volta lá para... Zé, você tá muito louca. Ou volta lá para depois para ver como é que foi a preparação e entender alguns pontos interessantes que eu vou falar por aqui. Bom, normalmente eu falo sobre a semana, os números da semana e como é que foram os treinos, mas essa semana foi uma semana aí, a Race Week, então poucos treinos, principalmente porque no domingo passado eu competi o Troféu Brasil na distância olímpica, então estava cansado da prova e aí a gente optou por descansar bastante. Ainda fiz um treino bom na segunda-feira na pista, consegui encaixar um bom treino ali na pista. Foram série de 200 metros, com depois um estímulo maior, foi bem bom. Mas depois tirei o pé, a semana toda fazendo algumas velocidades, algumas intensidades, mas treinos curtos e deixando tudo preparado aí para a prova. Então, não vou falar aqui muito dos números e nem da semana, e vou focar mais na prova em si. 70.3 São Paulo é a terceira edição dessa prova. Essa prova aconteceu a primeira vez em 2019 e aí entramos na pandemia, não tivemos a edição de 2020 nem de 2021. Tivemos a edição de 2022, que inclusive tem um episódio aqui de Race Report dessa prova que eu fiz ano passado. Prova que tive um excepcional desempenho e principalmente uma boa colocação, fiquei em terceiro lugar geral, uma prova que vai ficar aí marcada na minha história com certeza. Então eu estava bastante animado de poder voltar a competir em casa na terceira edição, enfim, é uma prova que é muito rápida, eu gosto dessa prova, principalmente por conta da torcida. Tem a questão da prova ser rápida e a gente pedalar na marginal, que é algo muito legal, mas o que mais me agrada nessa prova é a prova muito cheia, muitos bons nomes largando sempre, o pessoal vem em peso para fazer essa prova, então altíssimo nível, e eu gosto de largar em provas com alto nível, eu acho legal competir com gente forte, colocar o sarrafo lá em cima, é legal, gosto muito. A Zaya também gosta, você gosta, Zaya? Enfim... Não, você vai morder minha cara? Enfim, estava animado para a prova, estava preparado, me sentindo super bem. Números e tempos e dados, os famosos números, bem estimulantes e bem animadores para a prova. No final da semana aí, tudo bem prontinho, bem encaixadinho, bike pronta, todos os equipamentos bem encaixados e das melhores qualidades. Então, roupa da Blue 70 nova e uma roupa assim que em breve eu falo, mas eu estreiei uma roupa chamada Helix da Blue 70. Surreal essa roupa, surreal. Já nadei com outras roupas tão boas quanto Roca,
Aquasphere, enfim, essa roupa da Blue 70 é diferente. Já dou mais detalhes sobre ela, mas eu já tinha feito um treino com ela, óculos pronto também, eu uso um óculos também da Blue 70, que é um óculos que tem uma lente azul que eu gosto muito, e é um óculos específico para competição, eu deixo um óculos pronto só para competição. A bike também bem ajustadinha, roda fechada, roda da Session, a corrente com Ceramic Speed, e, enfim, tudo pronto para colocar em prática tudo que havia sido treinado e que vocês acompanharam por aqui. Um detalhe importante, a previsão era de uma prova dura, uma prova bem diferente da que foi ano passado. Ano passado foi uma prova fria, uma prova que muita gente sofreu com o frio. Para ser sincero, ano passado eu não senti frio, pelo contrário, eu gosto dessa temperatura e me dei bem nessa prova, mas esse ano era totalmente o contrário. Basicamente, a previsão era de termos o dia mais quente do ano e a previsão se concretizou. Tivemos um dia muito quente, um dia muito duro, então já se preparamos bastante. Eu já vinha fazendo sauna por um tempo, fiz um protocolo de sauna bem legal e acho relevante, e fica aqui a minha dica para quem for fazer provas em locais quentes, Fortaleza, Cozumel, São Paulo, no ano que vem, vamos ver. Mas é legal essa adaptação, não é coisa inventada, tem um embasamento científico, tem um respaldo de outros profissionais fazendo e outros atletas de outras modalidades. É interessante você tentar aclimatar. Claro, se você tiver um clima semelhante é melhor, mas caso não tenha, os protocolos de sauna são bastante interessantes. Geralmente, e o que eu fiz é pós-treino e é parado, né? Treinar na sauna, e sim, eu fiz ali sempre depois da natação. Lá na Riboc, onde eu treino, tem uma sauna. Então, fiz um protocolo começando com 10 minutos, depois 15, 20, e 20 foi o máximo que eu consegui fazer. Mas fiz todos os dias da semana passada e na semana anterior já vinha vindo fazendo. A prova que eu fiz lá em Santos já deu uma boa... um aquecimento aí, eu também corri a 34 graus lá em Santos. Então, estava também me sentindo bem nessa situação e estava confiante. Consegui encaixar bem, uma boa semana de sono, uma boa semana de alimentação, comendo bem, me cuidando muito. Fiz 2 sessões de fisioterapia essa semana, fiz 2 sessões de yoga essa semana. Fiz 3 sessões de yoga nessa semana. Fiz na segunda, na quinta e na sexta. E fiz um trabalho de fortalecimento com barra na terça, mas um trabalho mais pliométrico, nada de peso, repetições muito curtas. Um fortalecimento bem oportuno. Ou seja, tudo voltado para a prova, concentrei na prova. Tô aqui com a bota de compressão pneumática da Max Recover. Enfim, muito legal. Eles têm um esquema de aluguel de bota, então a bota está aqui em casa, eu consegui fazer várias vezes aqui. Ou seja, o cenário estava perfeito e encaixado para um bom dia de prova. De sábado para domingo fui dormir cedo, consegui dormir cedo. Enfim, arrumei as coisas, deixei tudo pronto no sábado à tarde, aí fui lá, só deixei minha bike. Era 8 da noite, eu estava me preparando para dormir. E aí fui assistir televisão, né? Fui assistir YouTube, assisti um documentário que estava na minha lista de coisas a assistir. É um documentário chamado Minha Missão, que é o documentário que o Henrique Avancini, o Avança, ele publicou, ele trouxe a público depois do anúncio dele que ia se aposentar. Super indicado, sugiro que todos assistam. É muito legal e eu vou falar mais dele em breve, porque ele tem muito a ver com o que aconteceu hoje. Enfim, dormi bem, descansei bem, acordei hoje às 3 horas da manhã.
Fiz um café, tomei um café fazia 2 semanas que eu não tomava café. Eu fiquei 2 semanas aí sem tomar. No domingo passado eu tomei gel com cafeína, tomei o Freezing Cola antes da largada lá em Santos. E tomei um Iced Coffee assim que eu saí para correr. E aí depois fiquei mais essa semana sem tomar cafeína, sem tomar café ou qualquer coisa de cafeína. E aí hoje acordei, tomei café, tava com saudade, tomei um café bom. Comi o que eu como normalmente, que é tapioca com banana amassada e uma geleia de morango. E fui para a USP, saí de casa 10 para as 4 da manhã. A transição abriu às 4h30 e a minha ideia era chegar bem cedo, arrumar as coisas cedo e já me posicionar lá na largada da natação, porque a ideia era largar na primeira bateria. Então fui, cheguei, arrumei as coisas rápido, deixei tudo alinhadinho ali na transição e fui para a largada. Fui o primeiro a chegar, assim como no ar, eu gosto, eu me sinto super bem, chego lá, não tem ninguém, aí faço todo o meu trabalho ali meu ritual pré-prova, que é fazer uma boa mobilidade. Zay, você tá causando bizarro, você tá doidona, né? Ela tá chapada de sono. Mordendo minha mão bruta aqui. E aí, faço uma boa mobilidade, faço uma sessão de respiração, me concentro na prova, enfim, tento colocar ali em ordem tudo que está programado, principalmente na natação. E aí fiquei ali quietinho, aí foi chegando o pessoal, a galera que eu já sabia que também ia se posicionar na frente. E aí esperamos até as 6 horas para a largada. Larguei na segunda bateria, larguei logo ali no comecinho. E aí a natação rolou. O que rolou na natação? Bom, vamos lá. Zaya, para, fica quieta. Fica de boa. Não mete o louco não, vai. O que rolou na natação? A água estava quente. Esse é um ponto oportuno e interessante de se falar. Tem uma regra de a partir de 24,5 de temperatura da água não ser permitido o uso de roupa de borracha, mas eu sinto que a organização Unlimited acaba forçando um pouco mais a questão e liberando mais as roupas de borracha por questão de segurança. Tem sentido esse ponto, porque a roupa de borracha é uma segurança para os participantes, uma vez que se o participante tiver algum mal súbito ou, enfim, se cansar muito, tiver algum pânico, alguma coisa, a roupa de borracha acaba deixando ele flutuando mais, é mais seguro, mas assim que eu entrei na água eu já senti ela quente e aí o corpo fica mole, né? Meu corpo fica mole. E foi uma guerra mental ali do começo ao fim de me concentrar em não me levar e não deixar os pensamentos sobre isso tirarem o foco. Foi do começo ao fim. E fiz força, mais uma vez, sobre a roupa. É uma roupa de manga comprida, muito boa, flutua muito, muito. Ela tem uma questão ela tem alguns ajustes na perna e no tórax que deixam o corpo todo em cima. Então é praticamente sem bater perna e o corpo todo alto o tempo todo. E isso, óbvio, favorece muito. E aí eu larguei nessa segunda bateria, mas logo já me conectei, logo na largada me conectei. Exatamente como foi ano passado. Ano passado eu também larguei na segunda bateria e me conectei logo no mergulho ali. E antes de chegar já na primeira boia, já estava desenhado o que seria a natação. Um bloco de uns 8 atletas. O Sombra, que é o Gustavo Carvalho, um baita triatleta lá de Pirassununga, meu amigo de infância da natação, botou na frente e aí o pessoal todo atrás bem encaixado e assim foi. Então esse bloco se manteve. Nadei forte, o bloco estava forte, estava num ritmo bom e a gente saiu da natação com 25 minutos no bloco ali com todo mundo que estava para disputar a prova e sabia que ia sair na natação na frente.
Então saiu o Sombra na frente, Gustavo Carvalho, e aí todo mundo atrás. Eu, Belarmino, Ruman, quem mais? O Vissa, e acho que é isso. Saímos ali, fui para a transição rápido, fiz uma transição rápida, e eu fiz uma transição muito perto do Sombra, só que ele fez uma transição mais rápida do que eu, ele brilhou na transição e saiu para pedalar na frente, liderando a prova, e eu saí logo atrás. Então saí para pedalar em segundo. Antes de chegar no primeiro túnel ali, saindo da avenida, o Zé tinha me passado, mas estava no campo de visão. O Vissa tinha me passado, o Iodice, né, o argentino que ganhou Maceió, também estava perto, ele estava logo atrás. E aí eu entendi que ali a prova seria desenhada do pessoal que ia pedalar na frente, que ia tentar se resguardar ou se marcar, porque tinha muita gente vindo de trás. O Natan nadou super bem também, Natan Ciarlo, pô, o cara, meu amigo lá de São Carlos, nada, e é um monstro. Mas tinha gente vindo de trás forte, Vitor, Walter, Tilaja, enfim, muita gente para disputar. E aí a gente assim tocou, todo mundo se marcando. Mais uma vez, uma prova super justa, já deixo aqui de antemão. O ano passado também achei, apesar de ter um grupo e sempre se falar em grupo, não é um grupo que de vácuo, e sim um grupo que as pessoas estão se olhando, estão usando ali o ritmo de quem está na frente, de quem está atrás para se guiar. E assim seguiu, percurso novo, a gente saiu ali da USP, passou o primeiro túnel, caiu na JK, e o ano passado a gente da JK já caía na Marginal, esse ano a gente continuou na JK, desceu o túnel Ayrton Senna até a Rubem Berta, então pegou o túnel Ayrton Senna gigantesco, é bem longo, é bem grande esse túnel que passa debaixo do Ibirapuera. Fizemos o retorno no Ibira, lá na Rubem Berta, e estava desenhado assim mais ou menos o esquema. A hora que eu fiz o retorno, eu vi que tinha algumas atletas logo atrás, o PA, né, o Paulo Augusto, que é um exímio nadador, estava logo atrás, já tinha um pessoalzinho atrás. E aí, a hora que a gente foi descer o túnel Ayrton Senna, é um túnel com uma descida íngreme. Eu já estava pedalando em falso, porque não tem marcha para pedalar na descida, mas é bom manter o giro ali para a corrente não cair. Mas minha corrente caiu, eu não percebi que ela tinha caído, não ouvi, tem muita trepidação ali. E aí, a hora que eu vi a corrente, que eu olhei para baixo, que porque travou o meu pedal, e aí eu olhei a corrente, além dela ter saído, ela saiu para fora do pé de vela, ela torceu e ela deu um nó. Ela deu um giro sobre ela mesma e deu um nó. E aí não tinha o que fazer. Parei a bike e comecei a tentar desfazer esse nó. Estava no final já do túnel, no começo da subida, e isso me tomou 20 minutos mais ou menos, 18, 19 minutos, enfim, para conseguir desenrolar, desfazer esse nó e tentar minimamente fazer o negócio funcionar. No começo eu tentei, assim, com 10 minutos eu falei, já começou a vir um filme na cabeça de, vou empurrar a bike até o fim do túnel, eu tô mais ou menos perto aqui da USP, e acabou a prova para mim, e começou a vir pensamentos ruins, de putz, vou para casa, vou tomar um banho, sentar no sofá e ficar na amargura de ter abandonado a prova. E aí eu lembrei desse documentário da Avancini, e pensei nele e falei, cara, eu vi esse documentário ontem e serve para agora, né? Com muita calma, com ajuda, consegui tirei a roda de trás para ter espaço para a corrente, aí desfiz o nó e voltei para a prova. Quando eu voltei para a prova, pensei, vou fazer minha prova, vou fazer muita força, vou entregar tudo que eu tenho para entregar aqui. E assim foi. Tinha me passado, óbvio, muita gente, eu estava totalmente fora da disputa, mas
continuei por entender e exatamente trazer um ensinamento que eu tinha aprendido na noite anterior. Vou dar um baita spoiler aqui, mas acho que porque tem uma questão aí de conotação e de ajuste aí dentro da história. Nesse documentário, o Avancini ele fala sobre uma lesão que ele teve no joelho esse ano, antes do Mundial, que poderia colocar aí a questão do Mundial em jogo. E aí ele olhou para essa lesão e para esse acontecimento com um olhar de sabedoria que, e segundo ele, parafraseando ele disse que hoje em dia ele tem fé e história para assimilar e entender os momentos que a vida quer ensinar alguma coisa para ele. Então ele desenvolveu essa resiliência de quando as coisas dão erradas, ao invés dele brigar, ficar bravo, desistir, ele buscar a sabedoria para entender o que a vida quer mostrar. E isso serviu de mantra para mim, serviu de inspiração para mim, para eu seguir na prova e fazer a minha prova e fazer muita força. Fiz muita força. Eu bati todos os meus recordes de frequência cardíaca, tanto da bike como da corrida. Então, pedalei ali. É claro, o calor ajudou ali a questão da frequência, mas fiz força. Não parei de fazer força 1 minuto, não aliviei 1 minuto, não pensei em nenhum minuto de eu tô para trás, então não adianta fazer força. Em nenhum momento pensei isso. E eu pensava muito na festa da USP, no pessoal que estava lá, e eu tinha certeza que ia ser aquela festa bonita, assim como foi o ano passado. Então fiz muita força na bike, entreguei uma baita bike. Entreguei feliz, entreguei animado para correr. Não tinha a mínima ideia da posição que eu estava e não fazia sentido eu me preocupar com isso. Eu tive um pouco de cãibra no final da bike, nos adutores e na posterior, mas cãibra que eu sabia que ia passar, assim, não era uma cãibra que me limitava. Consegui encaixar a alimentação e hidratação bem, super bem. Isso, eu levei bastante água, levei 3 caramanholas cheias, então estava com a caramanhola do quadro, com o aerodrink do guidão, e mais uma caramanhola em cima do aerodrink da Trek. Então tinha 3 scoops de Power Powder, ou seja, uma dose de Power Powder em cada um deles. E tava com um gel a cada meia hora, então tava com bastante coisa. E aí consegui matar tudo, consegui entregar isso, e isso era uma preocupação que eu tinha, que a gente conversou, o Ronaldo, o Wagner Leitara falaram, cara, você precisa ter inteligência para conseguir se alimentar e se hidratar o tanto que será necessário, e realmente estava necessário e foi necessário. E aí entreguei a bike bem e saí para correr num sol, tava bem calor já, e na corrida foi jogar água o tempo todo, sempre que tivesse estação de água, pegar todas as águas possíveis e encaixar um gel a cada 20 minutos, fazendo força sem parar. Não olhei o relógio, estava com o relógio ali, mas não olhei muito o relógio, e sim muito mais na percepção de não parar de fazer força em nenhum momento. E aí assim foi, me senti forte a prova toda, corri bem, e entreguei a prova feliz. Muito feliz de ter entregue, muito feliz de ter tido essa sabedoria e essa maturidade. Acho que maturidade é a palavra, e enfim, não só a maturidade, mas de só completar e enfim, e entender que não é sobre tempo, não é sobre a chegada, não é sobre colocação, e sim sobre estar ali, competir, aproveitar o dia e ir lá para fazer o que eu fui fazer. Foi isso que eu fui fazer, foi para isso que eu me preparei, foi para isso que eu treinei, e eu estava bem preparado. Os números que eu apresentei durante esse curto ciclo de treinamento foram impressionantes. Eu estou bem feliz com a minha forma, com alguns números que eu nunca tive,
E estava animado, estava com boas expectativas para a prova. Então consegui controlar o que eu consigo controlar e tem coisas que a gente não consegue controlar e talvez isso seja a beleza e a graça do esporte, né? Não tenho todas as respostas e mesmo que eu tivesse, acho que perderia a graça, né? Então, fiz uma prova super feliz, cruzei a linha de chegada morto, cansadaço, muito, muito, com a sensação de que te entregue tudo. Não só a sensação, como o corpo também sofreu. Eu cheguei ali até bem, cheguei bem, mas a hora que eu fui sentar e eu pedi para sentar ali na tenda médica, que eu achei, falei, nossa, eu não vou conseguir chegar ali até a zona de dispersão. A hora que eu sentei na tenda médica, me veio câimbras, assim, avassaladoras. Eu senti câimbra nos 2 adutores e muita dor no trapézio, uma cãibra no trapézio, meu trapézio simplesmente travou e uma dor pesada. Caí, dei trabalho pro pessoal do atendimento médico ali do Ironman, mas eu fui prontamente atendido. Então, queria aqui deixar o meu mais do que obrigado aos profissionais voluntários que estavam lá e que fazem a festa acontecer com segurança. O pessoal me atendeu super bem, enfim, tive que tomar soro, fazer gelo, coloquei muito gelo e estava desidratado. O diagnóstico foi desidratação, apesar de ter me hidratado muito na corrida. E uma certa hipertermia, uma temperatura axilar de 38 graus, pressão nas nuvens, 16 por 11, uma coisa assim, estava bem alta, alguma coisa assim. A doutora Fernanda, ultra triatleta, minha amiga que me atendeu, muitas pessoas que eu conheço estavam lá na tenda, inclusive o diretor médico é o meu amigo, Leandro. Muito obrigado pro pessoal, continuem aí fazendo esse trabalho bonito e se inspirem e façam provas. Fiquei lá perguntando depois que eu recobri a consciência e me recobri as dores, fiquei lá estimulando todo mundo a fazer prova. Números da prova, então. Fiz a natação para 25 minutos, como eu disse. A bike no total foram 2 horas e... Vou ver aqui. 2 horas e 34 de bike. E a corrida 1 hora e 27, 4 e 13 de ritmo. E foi isso, prova para 4 horas e 31 minutos. 13º da categoria. Não consegui pegar vaga, fui lá na rolagem achando que ia chegar em mim, não chegou. Quero essa vaga, uma hora eu consigo pegar e der tudo certo. E aqui está a bonita, muito, muito bonita a medalha. Prova dura, parabéns para todos que completaram. Dura, como deve ser, a gente não consegue controlar e a gente só precisa estar bem treinado física e mentalmente para conseguir se adaptar, conseguir ter estratégias para ajustar, independente do que acontecer. São infinitas variáveis, e para o negócio andar você precisa estar muito bem preparado, porque deve ser matematicamente impossível todas as variáveis estarem muito bem alinhadas para você fazer uma prova do jeito que você imagina. Então imagine várias, porque aí você tem mais chance de estar ajustado para o que vier. Foi isso, feliz, muito feliz com a prova, com o meu desempenho, principalmente feliz de ouvir a galera torcendo. Nossa, muita gente, muita gente depois parou e muita gente gritou durante, depois, antes da prova, enfim. Valeu pelo carinho, moçada. Muita gente dando testemunho de... vem aqui, ouve, assiste e se inspira. Continuem sendo inspirados e inspirem outras pessoas. Passem aí a corrente da inspiração, porque a gente tende a normalizar o que a gente faz, né? No sentido de, porque sempre tem alguém fazendo muito mais e treinando muito mais e sendo muito melhor que a gente, isso sempre existe. Mas
quem se propõe a treinar e se propõe a fazer uma prova dessa ou se propõe a se superar, já é uma pessoa que é inspiradora e que tem uma história muito bonita. Então, parabéns a todos que estavam aí na prova e que sofreram com o sol. Estava bem calor, mas é assim. A vida tem dessas. E eu acho que é isso. Falei tudo que eu tinha para falar da prova. Prova boa, prova bem organizada, uma festa gigantesca, super indicada para quem vier fazer ano que vem. Venham para São Paulo, para quem é de fora, para quem é de São Paulo. Poxa, não faz sentido você não fazer uma prova na sua casa. E é isso. Fechou? Fim dessa série. Queria mais uma vez agradecer todo mundo que me acompanhou e me aguentou aqui durante 7 episódios, 6 semanas. Semana que vem não percam. Tô muito animado porque semana que vem eu vou gravar um episódio especial. Não faz parte de uma série, mas é falando um pouco sobre o yoga na minha vida. Tá sendo tão legal que eu quero gravar um episódio aqui falando sobre algumas percepções pessoais. Eu sou zero especialista nisso. Pelo contrário, sou um iniciante. E aí eu quero compartilhar com vocês reflexões do yoga e as reflexões fora do yoga em si que me trouxeram e que tenho aos poucos tentado integrar a minha vida. Fechou? Valeu, moçada. Obrigado. Curtam, compartilhem, likes e etc. Me sigam no Instagram para quem não segue. Mandem para o amiguinho. E nos vemos em breve. Temos provas ainda esse semestre. Nossa, ainda mais agora com esse percalço aí na prova. Acho que vale a pena seguir. Tô com a cabeça boa, tô animado, não tô, saco cheio de treinar. Pelo contrário, tô com vontade de continuar evoluindo, continuar melhorando. Então tem algumas provas ainda, preciso sentar com os coaches, todos, os 4, para alinhar essa sequência. 4 coaches eu tenho: Ronaldo, Wagner, Parra e Gu. Coaches são esses. Parra fortalecimento, Gu natação e o Ronaldo e o Wagner no comando do triatlon. Beleza? É isso, moçada. Obrigado. Falei tudo que eu tinha para falar. Se eu esquecer, eu falo no próximo episódio. Valeu. Beijo, beijo no coração de todos. Seguimos na busca. Always chasing. It's not about the finish line. Never give up. Foram as 3 coisas que eu mais pensei hoje. Essas 3 frases que estão nos sachês da Z2. Momento C2. Valeu! Essa semana eu vou gravar o Estema. O pessoal do Estema me convidou pela segunda vez. Vou lá gravar sexta-feira, então em breve também teremos um podcast no Estema. O primeiro foi muito bom, falei um monte de groselha, mas foi legal. Então nesse segundo eu vou falar muito mais. Valeu, moçada. Beijo, tchau, tchau, tchau.